Fala, meu amigo. Tudo bom? Bem, graças ao meu Pai. Quanto tempo a gente não se encontra por aqui, hein? Gleice, já tem um ano que nós não conversamos por aqui, não fazemos essa Tem live, um né? ano. Tem um ano. Tem muita gente cobrando, tem muita gente já perguntando quando seria a próxima. Faz parte, Gleice. Eu tô vendo aqui o pessoal já comentando, tira essa barba, tira. Tem um das antigas aí. No final do ano eu vou lançar uma trança, tá? Vai lançar uma trança? A intenção é essa. A intenção Eu pretendo não chegar lá. Deixa assim que é melhor. Olha lá, a outra falando, se ele tirar, manda pra sua casa, bebê. Vou mandar um pouquinho de barba pra você, tá? Pois Mas é. bacana. Que bom estar aqui, cara. Que bom. Que bom poder desfrutar desse momento novamente, né? Porque como a gente sempre vem aqui, né, compartilhar, e o que a gente quer compartilhar, de fato, é para que as pessoas, né, entendam um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sim. Eu lembro que na última live que a gente fez, depois eu tive um monte de gente me procurando, isso é um dos testemunhos que eu carrego desde aquela última live, que foram sensacionais, pessoas perguntando, cara, eu não sabia que a sua vida foi assim, eu não sabia que Jesus tinha feito essas coisas na sua vida. E Jesus, ele é maravilhoso, ele é detalhista, cara, ele surpreende a gente de todas as formas. E ele me surpreendeu na última live. Então, eu só quero dizer que eu espero nada menos do que ver a glória dele nesse momento também. Amém. Eu também. Demoramos, né, Gleice? Mas eu acho que esse é um tempo que nós podemos Amém. aqui compartilhar algo, né? Que Deus tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que é, a gente fica, né, assim, sabendo que nós vamos transmitir isso para as pessoas e o Senhor, ele nos surpreende a cada momento. Porque eu também fiquei pensativo assim, nossa, desde a última live algumas pessoas também me procuraram, perguntaram, não vai ter outra não? Mas assim, eu acho que tudo é no tempo certo de Deus também, se nós estamos tendo essa oportunidade de poder compartilhar um pouco mais aqui hoje, vai ser também para que as pessoas possam entender, né, o quanto Deus ele é maravilhoso e o quanto ele cuida, né, de cada um de nós aí. Sim. Acho legal. Cara, Mas, acho que são experiências mútuas, né, que a gente vai vivenciando junto. Na verdade, a gente já vem vivenciando experiências ao longo tempo, né? Nossa caminhada aí, quando o Senhor nos uniu aí numa caminhada, num propósito, a gente já desfrutou de muitas coisas. Eu quero deixar aqui boas-vindas para todo mundo que está se conectando aí. Estou vendo que o TD está conectado, o Jardel está conectado, não vi o nome de todo mundo, mas eu quero deixar boas-vindas para vocês todos aqui, né? Então, fico feliz também, eu e o Enzo ficamos realmente muito felizes de ter vocês aqui conosco. E assim, uma coisa para quem conhece é o Caverna, né? Eu sempre tenho o hábito de chamar e convidar todo mundo. Então, meu convite para você nesse momento que está aí, né? Manda esse convite para ter mais gente para estar participando aqui com a gente nessa live, mais pessoas estarem aqui escutando um pouquinho do que a gente vai compartilhar. Então, assim, eu quero te convidar a fazer isso também, porque eu entendo que, por exemplo, o principal, né, centro do que nós vamos falar aqui é o propósito por qual o Senhor nos chamou. E ele nos chamou para o ID, né? Então, o ID é você ir levar o evangelho dele, independente de qual é a forma. Então, tá verdade. vendo esse aviãozinho? Vou fazer igual essa galera aí do. Pega esse aviãozinho, envia para todo mundo, compartilha, chama a galera, cara, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Jesus nos chamou para que nós possamos edificar a vida uns dos outros. Jesus, ele quer alcançar a vida de várias pessoas, né? Então, Verdade. eu te fazer esse convite aí de ser ousado nesse momento e convidar as pessoas, sabe, menos prováveis que você possa imaginar. Mas eu tenho certeza que o Espírito é aquele que coloca as pessoas menos prováveis
Porque o Espírito ele faz isso. Então, se tem um nome aí que o Senhor já colocou no seu coração, vem na sua mente aí, não entenda errado, não. É o Espírito falando para você. O Espírito ele quer que você chame pessoas. O Espírito quer conquistar pessoas. Jesus ele quer conquistar pessoas. Então, não duvide disso aí. Só pega, manda e convida todo mundo. Já tem gente falando que já compartilhou, já está encaminhando aí, né? Boas-vindas também para todos que conectaram. O Gleice já falou tudo. Eu acho que aqui nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. É um tema bem vasto, né? Onde às vezes a gente sabe o que é propósito. Propósito depende do ponto de vista, mas a palavra de Deus ela é clara, né? Se a gente for olhar à luz da palavra, né, o que está escrito na Bíblia, o propósito é algo muito maior. Propósito, eu vejo aqui, Gleison, como algo que Deus, né, desde o princípio de todas as coisas, ele tem um propósito para nós. Né? E o propósito dele nem sempre é o nosso propósito. Exato. Eu pego uma deixa sua aí que, cara, você falando isso aí lá desde o princípio, né? Sim. E eu me peguei pensando, falei, cara, eu não coloquei isso aqui, que a gente vai montando esboço, a gente vai se preparando também, né? O Senhor vai colocando. Mas quando o Senhor ele coloca o homem lá no Éden, né? O Senhor ele pega, coloca o homem e a mulher, ali ele já estabeleceu um propósito para o homem, Sim. Que era de se relacionar com ele. Cara, eu acho isso sensacional. Deus nos criou simplesmente para que nós nos relacionemos com ele. E eu achei isso sensacional. Da hora que você falou, eu me veio, já tinha pensado nisso, como é que o Espírito vai alinhando as coisas, né? Então, desde a criação, o Espírito, o Senhor, o nosso Pai, ele já nos criou, já nos gerou para que nós nos relacionássemos com eles. Exatamente. Eu vejo isso, né? Você comentou bem desde o início. Porque quando Deus criou o homem, o propósito dele com o homem era o quê? Que o homem, a cada momento, fosse cheio dele, cheio da presença dele. Como se, trazendo para a nossa realidade aqui, como se a gente fosse um vaso e o Senhor, ele ficasse dentro de nós, onde nós possamos transbordar da vida dele. E isso foi maravilhoso. E aí, muitas pessoas, né, elas distorcem isso. Sim. Elas distorcem isso e pensam que o propósito é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu quero chegar. Muitas vezes pode ser sim, mas ele precisa estar alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Porque às vezes eu tenho um propósito, por exemplo, de me formar na faculdade, fazer uma pós-graduação, de um curso determinado, por exemplo, engenharia. Mas o propósito de Deus para mim é de fato engenharia? Nós precisamos constantemente buscar esse propósito. Porque quando a gente está no propósito dele, tudo flui mais rápido. Exato. De uma forma tranquila, né? E de uma forma tranquila. Sim. Cara, eu pego um grande exemplo na Bíblia, é José, né? José, quando ele, cara, os irmãos dele pegam ele, faz o que faz, e onde esse homem vai parar? E o tempo todo ele poderia simplesmente tomar outras decisões, né? Ele poderia ter seguido as vontades dele, ele poderia ter tomado atitudes, né? Inclusive contra os próprios irmãos dele, depois que tudo que se formou na vida dele, mas ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Ele conhecia o propósito, ele se tornou dependente do que Deus tinha para ele. Cara, e é tão sensacional isso, porque tudo foi se alinhando, a vontade do Pai foi se concretizando na vida dele, e todos foram vendo a concretização dessa obra na vida dele. E aonde, o que o Senhor fala? O Senhor honra ele, né? Deus honra esse homem e coloca ele numa das posições de maior escalão dentro do Egito. Exato. E, cara, é uma coisa tremenda, porque depois a família dele... Mas ele poderia ter se enganado, igual você bem colocou. Cara, ele poderia muito bem ter tomado outras decisões, ter escolhido outras coisas, ter tomado outros caminhos, né?
E isso é essa confusão que muitas vezes ela traz um resultado de muita frustração, e eu vejo muito disso. Eu vejo pessoas que se frustram muito por tomarem escolhas precipitadas sem a direção do Espírito, sem ter a direção verdadeira do Senhor, de entender o que realmente Jesus tem para mim. Qual é o propósito? Eu não estou falando só ministerial, estou falando que o propósito de Deus ele está atrelado a tudo, né? O propósito de Deus, você bem colocou, ele vai muito mais além. E Deus ele tem um propósito que é da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Cara, eu entendo que Jesus ele não tem algo ruim para ninguém. Jamais vai ter. Ele jamais vai proporcionar algo para que a pessoa sofra, para que a pessoa se arraste, né, viva uma vida de agonia, sei lá, tantos sentimentos. Não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E José, ele creu no Deus. E José, ele creu nesse Deus tão poderoso que colocaria ele num lugar aonde ninguém poderia imaginar. E dali, cara, muita coisa se formou. Não, você falando essa questão de José aí também, né? Eu vejo que José, ele entendeu, ele precisou passar por um processo, né, que não foi fácil. Não. E só para depois ele entender qual era o propósito de Deus na vida dele. E como você falou, José, ele veio com o propósito de quê? De governar, que também é o nosso propósito. Nós temos um propósito de governar aqui nessa terra. Né? Adão, né, voltando lá no início onde você mesmo falou, Adão foi criado para governar, a palavra de Deus deixa claro isso. E aí quando você estava falando também essa questão, eu lembrei aqui de Moisés. Por que eu lembrei de Moisés? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, turbulências, momentos que nos fazem às vezes desistir. Mas com Moisés, olha só, Moisés ele já nasceu no meio de uma turbulência que ele mesmo ele não conseguiria fazer nada. Né? Naquela época, todas as crianças que estavam nascendo naquela época, elas deveriam ser mortas. E aí, o propósito de Deus para a vida dele fez com que ele não fosse. E onde que ele foi morar? Ele foi morar no palácio, como filho. E o propósito dele era livrar aquele povo daquela escravidão que eles viviam. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisou crescer, ele precisou amadurecer. E muitas vezes nós precisamos crescer e amadurecer e entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Qual que é o propósito do Senhor na nossa vida? Né? Quando a gente preparou o folder, eu achei legal que você propôs, né, aquela passagem lá em Marcos 16:15, que fala ali a parte do propósito que Jesus ele fala, né, com os discípulos ali, que eles deviam o quê? Ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho. Para quem? Para todo mundo. Que esse também é o nosso propósito. Nós devemos fazer isso. Falar de Deus, falar de Jesus é algo que às vezes as pessoas se fecham. As pessoas, muitas vezes, elas têm um certo tipo de religiosidade na mente que faz com que elas se fecham. Mas eu vejo que levar o evangelho, ou seja, levar a palavra, falar sobre Jesus para as pessoas, deveria ser algo normal. E hoje nem sempre é. Hoje as pessoas elas ficam com receio de falar de Jesus, de falar de Deus muitas vezes. Por quê? Porque o mundo ele vem fazer com que essas pessoas criam esse paradigma na cabeça que quando a gente começa a falar, fala assim, lá já vem falar de Deus, mas Deus ele é Pai, Deus ele é perfeito. Por que não falar dele o tempo todo? É maravilhoso. Exato. Cara, ele é o princípio e o fim, né? Ele é o início de todas as coisas. E é o final de todas as coisas. A concretização termina nele.
realmente, se as pessoas entendessem, né, isso, talvez a gente falaríamos muito mais de Jesus. Sim. Quando eu realmente propus aquele versículo, né, e de pregar por todo mundo. Cara, Jesus lá na cruz, né, ele nos concedeu a graça e o favor de termos o livre acesso ao Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deixou, sabe, dois propósitos, eu vejo dessa forma, tá? O primeiro é amarmos a Deus em primeiro lugar. Amém. E o segundo é amar-vos uns aos outros. Só que amar uns aos outros está inteiramente atrelado em eu e você levarmos o evangelho a todo instante. Eu não estou falando só para quem está perdido no mundo, não. Eu estou falando também daquele que está dentro da igreja, daquele que muitas vezes está passando por um problema, por uma aflição, está precisando de uma palavra. O Evangelho de Cristo, ele é salvação, ele é cura, ele é restauração. O Evangelho de Cristo, ele é amor constante. Então, assim, quando a gente olha para isso, nós entendemos que, cara, o ide pregar e o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele está falando assim, ele não está simples, ele não está fazendo uma acepção, ele está fazendo uma separação. Ele não está dividindo nada. Ele é bem claro para todos. É todos. Sim. Todos. Aí eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu não sei de quem você tem raiva, quem pisou no seu calo, quem te frustrou, mas eu vou te dizer, Jesus também quer falar através da sua vida, na vida dessa pessoa. Libera perdão, sabe? Isso também é pregar o evangelho. Liberar perdão, liberar cura, liberar isso também é pregar o evangelho. Então, cara, eu vejo que o propósito, né, ele é muito grande. E ele não tem que ser um fardo para a gente. Ele é simples. Jesus, o tempo todo, ele foi extremamente simples. Ele amou de forma extremamente simples. Sim. E ele demonstrou isso por meio da cruz. Ele demonstrou isso por meio do amor dele, quando ele vira para o Pai e fala assim, Pai, eles não sabem o que fazem. Aquele povo, aquela multidão ali em frente a ele, cara, crucificando, cara, enfiando a lança nele, depois de dilacerar ele, fazer tanta coisa, ele ainda pega com um olhar de misericórdia e amor e fala, Pai, eles não sabem o que fazem. Cara, é uma forma de ver e uma forma de entender que às vezes parece uma loucura nas nossas cabeças. Mas é esse amor que ele deixou por meio da cruz. E é esse amor que nós nunca, jamais deveríamos ter receio de falar. Cara, jamais. Você colocou uma coisa extremamente bem colocada. Nós não deveríamos ter receio. Esse amor, ele deveria ser falado constantemente, porque quando a gente fala desse amor, cura é liberada, restauração é liberada, milagres são despejados sobre as nossas vidas e a vida de todo mundo. Cara, é desfrutar. Eu acho isso sensacional. Eu concordo com você, né? Essa questão da compaixão. O próprio Cristiano deixou um comentário aqui que eu achei interessante, que ele fala o seguinte, que quando nós fugimos do propósito de Deus, porque muitas vezes a gente foge, a gente tenta seguir o nosso eu, né? A nossa vontade, eu quero, eu vou. É nesse momento exato que nós somos surpreendidos por ele. Eu não vou tirar o pé daqui. Exatamente. E muitas vezes, né, você trouxe, né, essa palavra, essa passagem ali do Senhor na cruz, de Jesus na cruz, mostra o quê? A compaixão que ele tem por cada um de nós, né? O amor dele por cada um de nós, ele é maravilhoso. E aí, quando a gente para de fazer ou seguir o propósito de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós perdemos tempo. Nós deixamos de lado, ou seja, nós deixamos de lado aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas nós fazemos o que nós queremos e acabamos perdendo tempo. Ou seja, a gente fica muitas vezes dando voltas e voltas e a gente só percebe isso depois de muito tempo. Exatamente. Cara, e assim, se você for perceber, é o que a gente falou lá no início, né? São as decisões, muitas vezes, impulsionadas pelo desejo da alma, né?
pelo desejo da carne, por querer fazer algo que não houve um alinhar com o Espírito, um alinhar da vontade de Cristo. E você colocou uma coisa que, cara, isso é um ciclo vicioso, porque você muitas vezes vai se deparar com frustrações constantes. Você vai ficar se perguntando, pô, mas, cara, por que está acontecendo isso? Por que as coisas estão se arrastando desse jeito? É diferente de provação, tá? Acho que tem que ficar bem claro. É muito diferente de provação. A provação, ela vem para nos ensinar a crescer, para nos ensinar a avançar, a realmente, cara, igual José, igual Moisés, igual tantos homens, porque eles avançaram e foram crescendo. Mas quando a gente faz a escolha errada, a gente começa a ficar patinando. A gente cai na frustração constantemente. A gente se vê o tempo todo insatisfeito com o que a gente está vivendo. Essa é uma definição que eu julgo ser muito clara de quando a gente está vivendo o propósito fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, nós temos a tendência de cairmos constantemente em sentimentos dos quais nos machucam, dos quais nos levam a decepções, dos quais nos tragam, e muitas vezes, cara, infelizmente, é o que a gente mais vê nessa geração, são as doenças da depressão, são doenças que realmente vão pegando as pessoas, consumindo as pessoas, e o diabo, cara, ele é astuto para entrar em meio a isso e vir assim, massacrando. Por quê? Ele não quer que a pessoa se levante. Ele não quer que a pessoa siga e cresça no propósito que Deus tem estabelecido para a vida dela. Ele não quer isso. Porque enquanto ele mantém a pessoa travada, acorrentada, presa, para ele é lucro. Infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas que vivem uma vida assim. Com certeza, Gleison. Eu fico vendo isso também de uma forma assim... O propósito de Deus, ele é para cada momento, para todo o processo da nossa vida aqui e para cada área da nossa vida. Né? A gente já ouviu falar a questão de o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? É algo que nós, de fato, ele une propósito. Deus, ele une as pessoas com que para que tenham um propósito em chegar no meio comum, num fim, né? No casamento, por exemplo. Deus tem um propósito no casamento de cada um, mas nós não sabemos. O que nós precisamos é cada vez buscar isso, buscar esse propósito, né? Porque é muito bom, a gente consegue desfrutar, a gente consegue descansar, a gente consegue, assim, deleitar das coisas quando a gente está, de fato, diante do propósito de Deus, que é o que nós precisamos estar buscando cada vez mais. É maravilhoso demais. Esses dias eu estava aqui, né, a gente estava discutindo a questão do que a gente falaria, mas é tão bom assim a gente não planejar nada, porque vai fluindo e as coisas acontecem. Talvez eu ou você estamos falando algo aqui, de fato, para que alguém tenha essa luz acesa aqui na mente, né? Para que isso entre no coração de fato de alguém. Porque o nosso propósito é estar diante de Deus, é ser cheio de Deus, é governar nessa terra, né? É levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas, falar de Jesus para o máximo de pessoas, é não ter vergonha disso. É ter prazer, é ter emoção em fazer isso. Então, assim, eu fico muito satisfeito, Gleison, da gente poder, né, de ter essa oportunidade, embora você está a alguns quilômetros de distância de mim, mas a gente... Muitos não sabem disso, ou talvez muitos saibam, né? Sim, a gente está podendo compartilhar isso com essas pessoas que estão aqui, porque isso me motiva muito, sabe? Isso faz com que eu me fique assim, muito feliz de poder estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida, na nossa vida, né? Amém.
E assim, cara, você falou uma coisa, eu até esqueci de comentar isso com você no dia que a gente estava conversando, né? E você colocou uma coisa que eu acho que é sensacional e isso reflete muito quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. É essa paixão, é esse gosto por falar do Evangelho, né? Sim, Por falar de Cristo. Essa emoção que a gente sente. Muitas vezes a gente quer, igual você falou, a gente quer montar, a gente quer estruturar, a gente quer. Mas, cara, quando esse amor, essa emoção, ela faz parte das nossas vidas, né? Ela está totalmente atrelada ao propósito, a gente tem prazer realmente. É um prazer que você fala assim, cara, tá aqui, nós dois estamos distantes. Nós estamos vendo várias pessoas conectadas aqui, várias pessoas comentando, mas o nosso prazer é de realmente falar daquele que operou a obra nas nossas vidas. Nos concedeu a salvação, primeiro, que, cara, nós nunca fomos dignos e merecedores em momento algum, porque nós somos pecadores e nós continuamos falhando, infelizmente. O único perfeito é aquele que habita em nós, que é Jesus, né? Mas assim, cara, é isso que nos dá prazer, porque ele nos concedeu o melhor, ele nos concedeu a graça e o favor de vivenciarmos a obra dele na vida das pessoas e nas nossas vidas, e além disso, ele nos concedeu a vida eterna. Ou seja, cara, o que eu vivo nesse momento, cara, vai ser um resultado lá no futuro, lá no reino, lá naquilo que ele tem guardado para mim e para você. Vai além dessa vida aqui. Então, isso é sim. maravilhoso. Cara, e eu me apaixono, realmente eu me apaixono quando a gente fala assim, cara, se deixar, a gente vai horas conversando, vai horas comentando, e dentro de propósito, realmente há uma imensidão. Mas quando a gente entende o que é viver uma vida de propósito com Deus, é eu e você entendermos que nós estamos no centro do coração, da vontade dele. É vivermos a Amém. plenitude da vontade dele para as nossas vidas. Amém. Eu vejo, eu concordo, né? Essa questão do propósito, né? Por que que o Senhor nos criou? O Senhor nos criou para Ele, não é isso? Para que nós possamos ser cheios dele. Ele deixa claro isso desde o início. Então nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter essa clareza, porque quando a gente entende, muitas vezes, vou te dar um exemplo, talvez para ficar mais claro e as pessoas que estão nos vendo também entendam isso. Às vezes nós queremos fazer algo para, muitas vezes, para nos satisfazer, né? Para que, Sim, eu vou fazer vou dar um exemplo de escola aqui. Eu vou fazer a faculdade de matemática porque eu gosto de números, mas aquilo ali talvez não seja de fato o propósito de Deus. E aí, olha que interessante, quando eu busco esse propósito, quando eu busco o Senhor, perguntando a Ele, antes de tomar qualquer decisão que eu faça na minha vida, aí são todas as áreas. Ele, sem sombra de dúvida, vai falar com você, vai falar comigo, qual que é, o que que ele quer com que nós façamos. Porque muitas vezes, Gleison, o que que acontece? Nós vamos tomar uma decisão, o que que é mais fácil? É agir pela lógica. É agir através daquilo que a gente entende que é o mais fácil. sim. Só que nem sempre o mais fácil é a vontade de Deus. Né? Vamos pegar ali o exemplo do povo saindo do Egito para a terra Cara, prometida. o Tinham povo que dois deu trabalho. caminhos. Tinham dois caminhos. A palavra de Deus fala. Tinha um caminho que era mais curto, que era mais rápido, mas o que que o Senhor falou? O que que o Senhor fala? O que que a palavra de Deus fala? Que o Senhor não permitiu com que eles não fossem por aquele caminho, justamente para quê? Para que eles não vissem as coisas que tinham passado
e quisessem voltar para o Egito. E aí o que o Senhor fez? O Senhor fez com que eles passassem por um outro caminho, que era o caminho mais longo. Mas também foi o local onde o Senhor fez milagres, onde o Senhor fez Sim. maravilhas. Por mais que às vezes, né, eles chegariam ali na terra de Canaã com alguns dias, eles demoraram muito tempo porque eles não entenderam, eles murmuraram, eles reclamaram. O Senhor mandava, fazia milagres o tempo todo na vida deles. Tava sol, tinha uma coluna, uma nuvem. Estava frio, tinha uma coluna de fogo. Estava com fome, Deus mandava alimento. Mas eles não queriam ver. Mas eles estavam indo no lugar que era o propósito de Deus para a vida deles. Sim. E não o propósito deles. E quando nós estamos no propósito de Deus, milagres acontecem. Coisas que nós nunca imaginaríamos que acontecesse na nossa vida, acontecem de uma forma sobrenatural, é inexplicável. É de Deus isso demais. Cara, essa questão de você viver o propósito de Deus e entender, eu trago muito para muitas experiências que eu vivenciei na minha vida. E tem uma, em particular, uma situação na minha vida profissional, né? Que uma das coisas que eu entendi é onde o Senhor me colocou, né? E eu lembro que, por um certo momento, houve uma situação onde uma gestão, né, meio que me atormentou, né, por um breve momento. E, cara, o diabo, ele é sujo para nos abalar, né? E eu tinha vários caminhos, igual o povo de Canaã. Eu tinha caminhos mais simples. É muito mais simples se tomar o caminho que vai te gerar menos dor. O caminho que não vai te trazer tanta aflição. É muito mais simples. E a opção não faltava, cara. E a vontade era essa, né? Era essa de pegar e chutar o pau da barraca e vamos falar assim, vamos embora, isso aqui não vai dar certo. Enfim. E, cara, não vai dar certo, aquilo vai dar resultado. E como que funciona, né? E aí, assim, cara, Jesus, quando a gente fala assim, cara, eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso entender o propósito. É aqui? É a vontade do Senhor? Eu devo permanecer? O que está acontecendo? Porque não está legal, isso aqui não está bacana, né? Isso aqui tá sendo doloroso, né? E aquilo que a gente falou anteriormente, que, assim, cara, quando a gente entende o propósito de Deus, ele vai nos levar a passar por provações também, né? E quando a gente entende que, diante de uma provação, a gente precisa dar a resposta certa, nós crescemos, amadurecemos e colhemos milagres. Nós colhemos, cara, tantas coisas magníficas do amor dele. E foi o que aconteceu comigo. Foi o que eu vivenciei. Um exemplo que eu estou trazendo aqui, porque a gente precisa entender. Deus, ele me colocou num lugar. E ele falou comigo assim, eu te coloquei. E é eu que te removo. Eu te estabeleci naquele lugar. Então, sou eu quem vou te tirar dali. Se você entendeu o chamado por qual eu te levei, o propósito por qual eu determinei sobre a sua vida, você vai compreender que é eu quem vou te sustentar. Cara, isso para mim foi assim, pá, falei, Jesus, obrigado. Eu tapa na cara, me acordar novamente, mas a gente sempre está atento ao propósito que realmente está estabelecido. E no propósito, quando a gente entende, a gente vive o propósito, nós estamos debaixo do propósito, milagres são feitos constantemente. Amém. Nós desfrutamos de coisas magníficas o tempo todo. Cara, é impossível uma pessoa que está debaixo do propósito não desfrutar de amor, não desfrutar de milagres, não desfrutar de prosperidade. Ela vai ter aflições, em alguns momentos, lutas, vai existir, não vai deixar. Mas são provações que vão nos levar a crescer em fé. Porque o propósito também está vinculado à fé. Nós temos uma fé inabalável. Porque quando nós temos fé, nós cremos no propósito
estabelecidos na nossa vida. Aí nós avançamos, perseveramos, cara, continuamos tocando o barco e a gente se vê lá como Abraão, né? Quando Deus vira e fala assim, cara, você vai ser pai de multidões. Pô, e olhar e falar assim, minha esposa é estéril, a coisa tá ruim pro meu lado, e você me fala ainda que eu vou ser pai de multidões, que eu quantidade de estrelas aí, a quantidade de areia, como assim, né? Então, eu entendo muito dessa forma, cara, essa dependência de ser sempre direcionado pelo Pai, de viver, de fato, a vontade dele, né? Estar debaixo do propósito dele. E o propósito dele é magnífico, cara. Eu vejo assim, né? Você deu esse exemplo de quando o Senhor te chamou, né? Na verdade, para um novo desafio, seja ele Sim, profissional ou, né? O Senhor sabe, né? De todas as coisas. Você, Gleison, você precisou entender, né? Porque no primeiro momento, é igual você falou, eu lembro muito bem quando você comentou comigo da possibilidade, né? A gente estava no carro, não lembro onde a gente estava indo agora, mas você me falando, eu quero compartilhar algo com você. E naquele momento que você compartilhou, eu não sei se eu já externalizei, já te falei isso, mas eu tive a convicção de que era o que Deus queria para sua vida, sabe? E você precisou o quê? Entender, você precisou compreender esse propósito. Porque é igual você mesmo falou, a partir do momento que você toma a decisão de sair da sua zona de conforto para fazer o propósito de Deus, se a gente não entende isso do nosso coração, é difícil. E aí, quando você está no meio do processo, porque o processo de estar no propósito de Deus, ele, para algumas pessoas, ele pode ser fácil e pode ser rápido, mas para outras não. E sim, aí, o que o Senhor faz? Ele começa a nos lembrar. Você falou de Abraão, né? O que Deus falou com ele? Que ele seria pai de multidões, e aí ele pensou, mas espera aí, eu já sou velho, a minha esposa é velha, ela é estéril, o que Deus fala? Não, espera aí, vem aqui fora, conta quantas estrelas você está vendo no céu, quantos grãos de areia você está vendo aí? É isso aqui, ou seja, o Senhor, Deus, ele vai trazendo a visão, ele vai nos mostrando, mas de uma forma onde nós precisamos querer ouvir, nós precisamos querer ver o Senhor falar conosco e precisamos buscar, porque o Senhor ele ia até Abraão, ou seja, ele tinha comunhão com Abraão, Abraão tinha sim. comunhão com ele. Nós temos o Espírito em nós, dentro de nós. Nós temos a convicção de que o Senhor ele está conosco. Ele não vai vir mais para falar com nós, ele está em nós. E quando nós buscamos ele, ele responde. Por isso que eu vejo essa questão, né, da visão. Ele vai dar visão, ele vai trazer paixão no nosso coração. Ele vai trazer aquela certeza, aquela clareza, independente do que nós estivermos passando aqui. O Senhor está sustentando a gente nas mãos dele. O Salmo 91 fala o quê? Sim. Que nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Então, quando a gente está no propósito do Senhor, nós temos que, assim, simplesmente, Senhor, é o Senhor que está guiando, independente do que seja. Então, assim, muitas vezes, né, Gleice, você falou, as pessoas que estão nos vendo aqui hoje, que nos verão, né, nós vamos deixar essa live gravada aqui, é justamente para quê? Para as pessoas terem essa clareza de quando é o Senhor, quando é do Senhor, descansa, não precisa Descanso. preocupar. Os problemas, eles vão vir, as dificuldades vão vir. A própria palavra de Deus fala que nós teremos aflições aqui, mas quando é debaixo do propósito de Deus, No, nada e nem cara, ninguém vai fazer com que a gente meu desvie, Deus. somente nós mesmos, Gleice. E eu sou bem que experiência, assim, viva disso, né? Eu vivenciei isso. Você trouxe uma questão que, quando eu vim para Joinville, né? Eu e minha família, eu lembro que
nós já tínhamos recebido algumas palavras sobre algumas situações cara, Jesus já tinha, o Senhor já tinha nos dado um propósito, né? Então nós tínhamos uma intenção no nosso coração, mas a gente precisava da direção dele. Que uma coisa acho que é até bom a gente explanar um pouquinho sobre isso, porque talvez é o que muitas pessoas ficam confusas, o que é realmente a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, né? O que parte do desejo da nossa emoção, da nossa alma, e o que parte realmente do desejo do Espírito, do alinhar do Espírito. E essa confusão, ela é muitas vezes um momento onde as pessoas elas vivem um conflito diante disso. E você trouxe essa situação, cara, que me fez lembrar muito bem, né? Minha esposa está aqui conectada e é um testemunho que é aberto a todos sobre o que a gente passou até chegar aqui, né? Antes do Senhor realmente trazer a convicção, o descanso, realmente, como você falou. O Senhor já trouxe, você viu, você entendeu, pô, cara, mas eu tive que entender isso também. Eu tive que entender. Mas a intenção ela já tinha sido gerada no nosso coração. O Senhor ele já tinha mostrado, mas o momento ele chegaria. Tanto que essa caminhada, esse trajeto, né, ele foi acontecendo por uma proposta de emprego, né, numa outra cidade. Mas surgiram outros momentos que as portas se abriram e, sabe, nós ficamos eufóricos, nós ficamos, assim, instigados a correr atrás e ficamos preocupados o tempo todo. Antes de tudo acontecer onde nós estamos hoje, cara, Deus, na verdade, ele foi nos mostrando que, cara, eu estou construindo, eu estou fazendo as coisas. Mas eu quero provar o coração de vocês também. Eu quero entender o coração de vocês. Eu quero que vocês descansem, porque a hora que acontecer, eu tenho a plena convicção que eu vou colocar vocês no melhor lugar e vocês vão descansarem. Mas até isso acontecer, cara, até a gente entender isso, cara, eu e a minha família, nós nos frustramos. Nós nos frustramos. Porque vieram, a gente já começava, cara, a procurar, já começava, vamos garimpar a coisa aqui, Jesus já está preparando, mas peraí, a gente já está tomando a frente. Cara, é dessa forma, você já começa a querer tomar a frente e o controle das coisas. E isso, cara, foi uma das coisas que aconteceu, e nesse momento a gente começou a se frustrar. Mas depois, quando Jesus falou assim, as coisas vão se alinhar, né? Sim. Houve descanso, cara. Primeiro, descanso no meu coração e no coração da minha esposa. Houve paz na minha casa. Houve um conciliar entre todas as coisas, o espírito e a minha família. Entre Jesus estar no centro e a gente entender de que ele realmente estava fazendo aquilo. E muitas vezes a gente não entendia. Falei, Jesus, é longe. Como assim? Essa coisa aí, longe da família, tal. Pô, mas pode ser mais perto aqui, não. É engraçado, Gleice, essa questão, né? Vocês e todos nós passamos por esse processo aí, né? E eu creio que até hoje, depois de 2 anos já que vocês estão aí, que ainda existe muita, vamos falar assim, muitas dificuldades. Dificuldade no sentido de quê? Que tipo de dificuldade que eu estou falando? De às vezes a gente de pensar assim, olha, eu sei que eu estou no propósito, mas está difícil. Sim. E quando a gente cresce, amadurece, entende isso, que o Senhor ele vai trazendo esse próprio descanso que você falou. Porque não é fácil, não é simples. Né? Talvez a gente pense assim, mas eu vou descansar como? No meio da luta, no meio da tribulação, longe dos amigos, longe da família, é descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Agora aqui, rapidinho, porque o tempo está passando muito rápido. Eu acho que nós vamos ter que fazer outras lives aí. O pessoal está comentando bastante aí. Amém, aleluia. Agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre o propósito de Deus no casamento? O que você acha? Esse aí é um dos tópicos da vida, né? Mas eu gosto desse porque realmente
é onde tanto o homem quanto a mulher, né, a gente cresce. Como é que eu não me lembro a passagem, né, onde o Senhor fala, né, que o homem e a mulher sairão da tua casa, largarão a tua parentela e formarão a tua família, né? Acho que eu não me lembro a referência nesse momento. Mas enfim, acho que essa passagem, ela pode ser o pontapé desse ponto, desse tema que a gente vai falar, porque realmente está aí um propósito, está aí um dos propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Que o homem e a mulher serão uma só carne, né? Jesus, né? Deus Pai, ele já nos faz, já nos mostra aí, já nos desenha isso lá no Éden, quando ele coloca o homem e a mulher. E Verdade. por meio da criação, ele começa a desenhar esse propósito. E para mim, cara, é uma das coisas que mais lindas, porque o casamento, ele é a expressão do relacionamento de Deus. Por que eu falo isso, né? É a expressão do relacionamento de Deus. Porque no casamento é onde duas pessoas são unidas e aonde, cara, o Gleison, com seus todos os defeitos e qualidades, a Gabriele, com todos os seus defeitos e qualidades, o Senhor, ele pega e faz isso. Fazendo para quê? Quando ele faz isso, ele faz com que a visão do Gleison e a visão da Gabriele sejam totalmente removidas e colocadas à visão de Deus. Sim. O que é a visão de Deus? Deus, ele olha para mim e para você de forma igual. E dentro do casamento, nós precisamos aprender que eu preciso enxergar Deus na vida da minha esposa e eu preciso enxergar Deus, a minha esposa precisa enxergar Deus na minha vida e vice-versa. Entendeu? Então, cara, por isso que eu desenho isso. O relacionamento, o casamento, é uma das expressões de um maravilhoso propósito de Deus. Eu concordo com você, né? Essa questão de todos nós temos as nossas falhas. E você falou algo que é legal. O homem, né, vai se unir a uma mulher, já começa aí a questão que são duas vidas diferentes. Cada uma tem uma forma de viver com os seus pais, com a sua família, enfim. E aí toma-se a decisão de casar, e é o que você falou. Eu vejo assim, eu vejo como o casamento uma união de três pessoas, que é marido, mulher e Jesus, que tem que ser o centro de tudo. Amém. Porque quando Jesus é o centro de tudo, os problemas que vão acontecer, o Senhor, ele vai tomar conta, ele vai resolver, ele vai assim deixar com que tudo fique mais fácil. E o que nós precisamos entender? Nós precisamos deixar com que ele seja o centro, ele seja o direcionador de tudo, porque ele vai escrever a história do nosso casamento, não somos nós. Porque muitas vezes pode acontecer algo que vá nos ferir, que seja da minha parte, que seja da parte da Aline, por exemplo, mas que se nós não tivermos o Senhor, não tiver Jesus no centro de tudo, fica difícil. E aí ele vai escrever a história do nosso casamento. E a do casamento de qualquer um. Por quê? Porque muitas vezes, o que as pessoas pensam, o que eu vejo, né? Algumas pessoas que são casadas, às vezes, me procuram para pedir opinião. Mas é o que elas querem? Elas terem razão e sempre não deixar o outro falar. Quando é assim, a melhor coisa a se fazer é calar e pedir para o Senhor. Senhor, agora é o Senhor que resolve isso aqui para mim. Então, assim, eu vejo isso. E eu vejo que muitas vezes também, quando nós estamos, assim, com a certeza com que nós estamos certos, nós temos que deixar de lado, muitas vezes, isso, porque senão não adianta.
o propósito de Deus no nosso casamento é muito maior do que qualquer coisa. E aí, às vezes, as pessoas entendem o casamento como algo assim, um contrato, e não é, é uma aliança. É uma Não, aliança que a palavra aliança ela é forte. Então, assim, nós temos que ter essa convicção que cara, se eu não, que se o Senhor ele está na frente de tudo, inclusive do nosso casamento, nós conseguimos superar qualquer coisa. eu costumo falar, a gente está com o tempo que já estou vendo que nosso tempo está quase acabando. Tá Mas, quase. cara, se a gente for observar de uma forma bem detalhada, o relacionamento, o casamento, né, ele é um lugar onde a gente amadurece em todos os aspectos dentro de um propósito. Primeiro porque, para a vida de um homem e de uma mulher, o casamento ele é um dos primeiros propósitos. Sim. Formar o homem e a mulher formarão família, né? E dali, cara, multiplicarão, gerações serão geradas, enfim. E o que acontece? Se a gente for ver, né, todos os conflitos que a gente vê, vamos pegar a galera lá no caminho para que saiu do Egito e saiu caminhando no deserto. Cara, é impossível dentro de um casamento você tomar a escolha, né, não vou falar impossível, né, que infelizmente, mas que o Senhor nos livre dessa realidade que tem acontecido em muitos casamentos, da gente tomar um caminho alternativo. Não há. A aliança, o que Deus cria, ela é inquebrável. Exato. Quando Deus une um homem e uma mulher, isso é algo inquebrável. Tanto que até para se relacionarmos, nós precisamos termos também a direção de que é a vontade de Deus. Estar debaixo realmente da vontade de Deus. E isso começa desde lá da juventude, começa da adolescência, né, quando as pessoas já começam a projetar, porque isso é uma promessa para a vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Exato. O casamento ele será formado, e por isso que eu falo que é tamanha expressão, e é dentro do casamento aonde nós somos realmente forjados. Cara, porque eu preciso aprender a expressar Cristo todos os dias. Eu preciso aprender a ter um coração manso, amável. Eu preciso ter um coração misericordioso, porque tem hora que dá vontade de estourar. Fala não, fala não. Mas é normal, Gleice, é normal. É normal. E é nesse lugar onde nós crescemos. E detalhe, dentro do casamento, cara, é onde o Senhor coloca lá a auxiliadora idônea. Né? Coloca o sacerdote. É onde o Senhor ele começa a montar e a mostrar, cara, a estrutura dele, do que ele tem. É minha esposa, um carinho de louco. Da estrutura dele. Então, do que ele tem como promessa. Para quem não sabe, nossas esposas, a minha esposa é a Gabriele Marques, a esposa do Wendel é a Aline Correia, tá, gente? Elas estão aqui conectadas. Elas estão de olho. Estão de olho. E na próxima vamos fazer uma live de casais, tá? Boa. Boa, eu vou deixar esse convite aqui para elas, tá? Live de casais, boa, gostei dessa aí. Então, dentro do casamento, cara, é onde eu vejo que Deus ele molda tanto o homem quanto a mulher. E isso nos faz crescermos também para a vida, para o propósito de Deus. Cara, é impressionante a forma como Deus faz as coisas dentro do casamento. Muitas vezes, cara, vai ter dias que a gente vai estar no nosso dia ruim, mas Deus usa a minha esposa para me levantar, e vice-versa, e fazermos que a gente avance. Cara, porque o ser humano nenhum consegue avançar sozinho. Jamais. Você vai até andar mais rápido, cara, mas você vai se cansar rápido também. Sim. No casamento, não. No casamento, você precisa andar um do lado do outro. Você precisa estar de mãos dadas. Você precisa suportar um ao outro. E por isso que eu falo, cara, o casamento, ele tem um significado, principalmente, é uma promessa do Senhor para a vida de qualquer promessa, mas tem um significado muito grande dentro do mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual, né, isso se reflete muito no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas.
para que a gente possa caminhar em relacionamento com Ele. Então, o casamento é a expressão do relacionamento dele. Cara, é aonde você primeiro aprende a amar o seu irmão. Então, é onde você vai amar. Eu vejo isso de verdade, assim, porque quando a gente tem uma vida de casado, é a melhor forma de poder expressar e de poder amar, sabe? Nós estamos aqui com 3 minutos de live para terminar, Grace. E tem muito assunto. Eu acho que já foi aceito aí pela Aline e pela Gabriele que nós vamos fazer uma live de casal. Então depois a gente fala um pouco mais. Mas eu queria só assim. Sem pressão, tá? Eu estou sendo intimado, tá? Mas é sem pressão. É verdade. A gente tinha separado alguns versículos para trazer, mas o Senhor ele foi falando com outros meios aí, né? Eu queria só deixar uma reflexão aqui, que está lá em Provérbios, né? Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que fala que muitos são os planos do nosso coração, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas não adianta nada, porque o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse é o propósito que prevalece. Porque muitas vezes, baseado no nosso coração, desalinhado com o coração de Deus, em algum momento ele vai trazer de volta aquele propósito para a nossa vida. Seja no nosso casamento, como a gente estava compartilhando aqui, seja na nossa vida profissional, né, como você trouxe esse exemplo seu aqui. Mas eu queria te agradecer, né, por essa live, agradecer todos que ficaram conosco desde o início até o fim, que o Senhor ele possa continuar falando no coração de cada pessoa, de cada um. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade aqui, né? A nossa próxima live, mais uma vez, vai ser de casais, aleluia. Nós vamos ver o melhor dia. E te agradecer, Gleice, por ser essa pessoa que me faz crescer, por ser essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida, que me mudou o meu pensamento. Eu já conheci o Senhor quando eu te conheci, e por algum tempo eu desviei, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Então, obrigado, e deixar esses 1 minuto final aí para você falar algo também. Cara, eu só tenho que agradecer, né? Eu louvo a Deus pela vida sua, da sua família, né? A forma como vocês me acolheram também. E eu volto a dizer que se eu estou aqui hoje também, eu sou resposta de oração, principalmente da sua esposa. Eu sempre reconheci isso, eu sei o quanto ela batalhou em oração. Porque o Senhor, né, ele une propósitos. O Senhor nos forjou uma amizade, cara, que é genuína, e eu fico feliz de ter você comigo. Então, poder ter esses momentos aqui, expressar isso, né? Isso que o Senhor criou entre a gente, é uma das minhas maiores alegrias. Então, eu estou grato demais. E eu já quero deixar aqui, ó, a gente não gosta, galera, a gente não gosta de deixar sinais, a gente não expressa isso, a gente não deixa, mas os nossos aniversários estão chegando, tá? Qualquer coisa, eu não deixo sinais do que eu gosto, tá? Tá bom. Ô, Gleice, precisamos fechar de fato, tá? Deus te abençoe e todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus.